Eu sou Heloísa Biscaia, sou mentora e educadora de apreciação e vou contar um pouquinho para vocês da minha jornada com a certificação internacional em psicologia positiva e o quanto esse aprendizado enriqueceu o meu viver, o meu trabalho e me trouxe mais e mais possibilidades e significados, sentido mesmo, contribuindo para somar e fazer com que eu pudesse ir para um outro nível. Tudo na nossa vida, e isso é o que eu acredito, faz parte daquilo que a gente vai se tornando e daquilo que é importante para a nossa história, para o nosso ser emergir. Então, eu sou uma pessoa que busco o conhecimento, né? Considero que a inteligência é um atributo, né? Que é importante a gente desenvolver. Então, assim, buscar fontes de conhecimentos que são importantes, significativos para a vida e para o ser, para mim sempre foi algo essencial. E nessa minha jornada, né? Então é uma caminhada, eu gosto muito dessa imagem que me acompanha, um quadro que minha mãe pintou. E eu amo ele pela simplicidade e por esse convite de um caminho, né? Que eu sigo que esse é o verdadeiro sentido da vida, a gente estar em movimento nesse caminho. Eu também trilhei, né, essa busca pela espiritualidade. Então, eu achava por um bom tempo que eram caminhos paralelos, né? O meu trabalho profissional e a minha interesse e desenvolvimento espiritual, né? Enquanto ascensão mesmo e aumento de uma vibração por uma frequência muito mais amorosa e vivida, experienciada do coração. E em 2017, mais ou menos, comecei a conhecer a psicologia positiva, pude fazer a certificação internacional, então, aqui no CIP, né, no Roubim, que foi, assim, incrível, onde eu tive muito aprendizado e conhecimento, assim, com excelentes professores que têm para mim algo que eu valorizo muito, que é a prática, não só o conhecimento de saber e terem estudado e ter um conhecimento profundo, né, sobre aquilo que eles estão nos ensinando e compartilhando, mas é algo que dava para perceber que de verdade eles vivem, né, todos eles. Então, o Henrique, a Maria, a Megan, o Tal Ben-Shahar e outros professores que participam, né? É impressionante, assim, o quanto essa coerência, congruência das falas com a vida deles tocava e mobilizavam no meu ser. Então, nesse lugar, assim, de sentir do coração e também no raciocínio, de entender, né, o que as pesquisas e a ciência estavam trazendo e tudo isso foi somando e fortalecendo. Eu venho de uma jornada, né, em que eu já trabalhava com consultoria e facilitação de processos colaborativos, participativos e especialmente com uma metodologia que eu sou especialista desde 2004, que se chama investigação apreciativa, que é uma forma de levar esse convite para as organizações de sair do foco do problema e focar nas soluções, de focar naquilo que funciona, naquilo que importa e também de criar e seguir na direção do futuro desejado. Então, eu já vinha aplicando isso dessa forma, né, em organizações e dando aulas e cursos. Eu sou uma educadora nata, né, é algo assim que já vem de gerações também na minha família. E eu tenho paixão, assim, por poder compartilhar o conhecimento e aquilo que são as experiências da vida com as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que gosta de dar cursos, treinamentos, palestras, né, sobre esse tema também. Então, eu vinha fazendo tudo isso. E aí, o conhecimento, então, né, da certificação internacional na psicologia positiva trouxe mais elementos, recursos, assim, informações que somam em todo esse processo, e aí parece assim que a sensação, talvez usando uma metáfora, como se fosse um adubo, né, que faz com que tudo aquilo assim frutifique, floresça de uma forma ainda mais potente em mim. Então, em primeiro lugar na minha vida, eu procurei também seguir esse exemplo, né, de aplicar na minha vida aquilo que eu estava aprendendo.
E o que que são esses conhecimentos, assim, que às vezes são muito simples, mas são muito poderosos quando a gente de verdade aplica? Então, um deles é que o próprio professor Tal Ben-Shahar, né, que é um mestre aí da ciência da felicidade, ele nos fala assim dessa importância de nos darmos a permissão para sermos humanos. O que que isso quer dizer, né? De que o ser humano erra, não é perfeito, tem momentos de vulnerabilidade, de sentir emoções negativas, momentos em que a gente não tá no nosso melhor, e que em vez de a gente entrar num processo de uma cobrança, autocobrança e autocrítica assim muito forte, severa com a gente mesmo, se a gente traz esse convite de permissão para ser humano, de entender que na verdade a gente está num processo de aprendizado e evolução, o ser humano nunca é pronto e acabado, o ser humano não é uma obra perfeita, né? Talvez enquanto concepção divina, acredito que nós somos perfeitos, mas enquanto essa experiência que está aqui vivendo nessa terra, eu acredito que a gente está aqui justamente para se desenvolver, evoluir, aprender, melhorar. E isso acontece muito na troca. Então, nas relações, isso é outro ponto e outro aprendizado essencial dessa ciência, né, da psicologia positiva, que tem a ver com o poder das relações na nossa vida, o quanto que os relacionamentos são significativos, eles impactam em tudo e tá tudo interligado, né? Então, quando a gente aprende o modelo Spire, a gente aprende o quanto que essas dimensões do ser, né, que tem a ver com espiritualidade, a dimensão física do nosso corpo físico, a dimensão intelectual, a relacional, que é isso então das relações que eu estava falando agora, e das emoções, né? Então, as emoções positivas também, o quanto elas são importantes, estão presentes. Então, essa ciência, né, psicologia positiva, foca no positivo. Então, algo que eu já vinha aberta para isso, trabalhando com isso de alguma forma, expandiu e ampliou os meus conhecimentos, me dando muito mais segurança e sustentação do porquê que a positividade importa e ela realmente é muito potente e poderosa para fazer transformação na nossa vida. Com dados científicos e pesquisas, isso foi um mundo que, como eu falei, foi um adubo, assim, porque coisas que eu já sabia de alguma forma, eu já vinha praticando, ensinando até, eu não tinha esses elementos e recursos tão profundos de conhecimento mesmo, assim, nesse sentido de dados, de pesquisas científicas. Então, isso soma de uma forma que me empodera ainda mais da importância e relevância da positividade. Às vezes as pessoas banalizam, é só pensamento positivo, é coisa de autoajuda. Gente, é muito mais do que isso. E o processo que o mundo faz de querer desvirtuar ou menosprezar essa questão da positividade, ou dizer que a positividade é tóxica, isso é uma coisa que cresceu muito no Brasil, essa fala, porque na verdade o brasileiro, em essência, já é muito positivo. O brasileiro tem características e virtudes como alegria, criatividade, reverência, né? É um projeto que inclusive eu trabalho que chama Vibra, né? Virtudes Brasileiras, que é isso, a gente apreciar também tudo que tem de bom, né? Na alma do brasileiro. E esse projeto do Vibra foi um dos projetos onde eu também trabalhei e apliquei, digamos, um pouco mais na prática, conhecimentos que eu estava tendo nessa ciência da psicologia positiva. Enfim, são muitas oportunidades, apliquei muito na minha família, na relação com as minhas filhas, né, com meu marido, com meu enteado, e o quanto que a qualidade das relações então foram melhorando. E para mim, essa direção positiva, né, esse convite à positividade, que a nossa amada também doutora, né, Bárbara Fredrickson, dedicou uma vida de estudo nessa direção e a gente pode aprender tanto com tudo que ela e a equipe, os laboratórios e outros cientistas junto com ela também desenvolveram, que eu fico muito agradecida, porque, como eu falei, é um conhecimento que respalda coisas que para mim faziam sentido, que às vezes pareciam que caminhavam em paralelo e que não, que isso tudo se soma. E cada vez mais, para mim, ciência e espiritualidade se unem, isso é a minha visão,
isso potencializa muito, porque é o ser pro fazer mais ordenado nesse mundo, que é o que vai na direção, então, de regenerar o mundo que está aí fora e poder de verdade contribuir para a sustentabilidade, né? Nesses 3 âmbitos, né? Da ecologia pessoal, relacional, social e ambiental. Então, isso é muito importante e significativo. Psicologia positiva, para mim, está num lugar, assim, top, de um conhecimento incrível, e é por isso que ele está crescendo cada vez mais no mundo, né? E no Brasil também. Então, tenho muita gratidão pelo Roubim, pelo trabalho maravilhoso do Henrique, de todos os envolvidos, porque disponibilizaram isso também em português para nós. E várias outras instituições que também trabalham nesse sentido, quero honrar e agradecer, né? Profissionais, porque é um conhecimento tão rico e necessário que vem então se espalhando. E aí um pouquinho da minha parte de contribuição também, né, humildemente, assim, eu tenho assumido esse lugar, então, de focar nesse termo, nessa palavra, nesse conceito e nessa prática da apreciação, que para mim a apreciação é mais do que só o positivo, ela é algo que eu sou convidada a perceber o que tem de valor, o que tem de belo, o que tem de potência, seja em algo que aparentemente é bom e positivo ou aparentemente é ruim e negativo, mas o que aquilo me traz de possibilidade, de aprendizado? E esse olhar, essa inteligência apreciativa, essa capacidade de buscar isso, é muito mais do que positividade. E isso para mim tá na apreciação, e eu venho estudando também outros autores, né, que trabalham com esses conceitos que eu acabei de falar aqui, e é muito, muito potente. Então, unindo um pouco de tudo isso, eu fui colocando em prática e procurei desenvolver, também inspirada numa outra autora, né, chamada Jaqueline Kelme, uma jornada de 30 dias, que é como se fosse um desafio de 30 dias, para a gente fortalecer o que eu falo que é a musculatura apreciativa, né? Que na verdade está no nosso cérebro, no nosso ser, né? Na nossa escuta, na nossa fala. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, essa jornada de 30 dias se chama Jornada da Alegria de Viver Apreciativamente. É uma jornada em que existem alguns exercícios que são recomendados. Existe também um acompanhamento que eu faço a gente se encontra uma vez por semana, ou uma vez a cada 10 dias, e a gente vai direcionando, então, essa prática. Então, são exercícios práticos, simples e possíveis de incorporar numa rotina corrida, que você possa fazer em torno de 10, 15 minutos por dia. E se você realmente se propõe a fazer como isso intensivo, né? Como a gente, às vezes, no corpo físico, a gente quer fazer um detox e a gente faz um intensivo na alimentação, em exercícios. E aqui é esse exercício com o foco na apreciação. Então, eu tenho trazido e sustentado, né, esse conhecimento também para as pessoas do quanto que ter essa direção apreciativa na vida importa. E faz toda a diferença, né? Na qualidade das relações, especialmente consigo mesmo. Eu escuto tantos relatos dos meus clientes, né, dos meus mentorados, o quanto que é significativa essa transformação e ela muda tudo na vida. Mas desse lugar com muita leveza, com muita amorosidade, e não como uma cobrança de um tem que. Mas é sim um desenvolvimento, né? É uma caminhada, faz parte da nossa jornada. E se a gente não estiver disposto a, em algum momento, focar nisso, para que isso se movimente mais na nossa vida, isso não vai acontecer. Então, isso faz parte do conhecimento também que eu já trazia da investigação apreciativa, que é muito potente, que já falava assim, que tudo aquilo que a gente foca, coloca atenção e energia, cresce e se expande. Então, eu ficar 30 dias numa jornada, né, da alegria de viver apreciativamente, tem uma dedicação, um compromisso. No começo, né, pode ser um pouco desafiador, mas é incrível os resultados que a gente passa a colher quando tem esse direcionamento, esse acompanhamento, digamos, dos exercícios corretos, da forma como fazer. E a proposta, né, dessa mentoria em que vai trazendo
esse cuidado junto com você no seu momento, na sua experiência, né? Porque eu sei o quanto é desafiador, eu passei por isso e passo por isso, né? Como assim, né? Tipo, como assim? Isso não melhora? Melhora e muito. Só que o que que acontece? É um processo em espiral. Isso é algo também que eu venho identificando, sentindo e aprendendo cada vez mais. Então a gente faz como se fosse um giro assim e eleva. E aí você faz num novo patamar de consciência, de prática, de empoderamento. E aí você tem a conquista, sabe? Resultados, traz uma autorrealização tão potente. E aí você vai para um novo ciclo e você vai e vai. E é um processo de evolução sem fim, né? Mas numa direção que é a direção da vida, a direção da luz, a direção do amor, que é o que mais importa. É o que eu tenho sentido. E nesse processo, ter realmente um acompanhamento de cuidado, de carinho, uma palavra de quem né, já passou e continua passando por isso, nos traz segurança, conforto, é muito potente. Então, isso é um pouco, né, do que eu venho escutando também das pessoas com quem eu tenho tido a alegria e a gratidão, assim, de acompanhar processos de transformação de vida. E é um pouco desse processo que eu relato no capítulo do livro, que eu pude deixar escrito e contribuir, né, na primeira obra aí que o Roubim Brasil lançou, já no ano passado. Então, o capítulo que eu escrevo é o capítulo 8, e eu trago isso, né, desse aprendizado, então, com a certificação internacional da psicologia positiva, e como eu fui aplicando tudo isso na minha vida e trazendo isso também como uma forma de benefício, contribuição para as pessoas no mundo, para aqueles que quiserem, quem sentir que está nesse momento ou gostaria de experimentar, que é essa jornada da alegria de viver apreciativamente. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade, quero agradecer, desejo que vocês possam usufruir, né, desse livro também, que é uma obra que fica aí como isso, essa contribuição que soma no mundo de todos nós que estamos tendo a oportunidade de aprender, praticar, aplicar a psicologia positiva, de verdade, assim, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, tem todos os capítulos de todos os autores, são, assim, muito potentes, admiro cada um deles, e vários outros que também fazem parte, né, do Roubim, que são alunos aí, cipianos, que eu tive a grata oportunidade também de acompanhar como mentora, né, em algumas outras turmas aí, CIP4, 5. Então, que lindo o processo de todos, né? São realmente flores florescendo no jardim, na direção do sol, que é essa direção da luz, que é o que da apreciação, que é o que mais importa, que é aquilo que tem valor e realmente nos leva para um novo patamar, muito mais de autorrealização e de uma verdadeira ascensão enquanto ser. Então, gratidão mais uma vez. Contem comigo. Quem quiser saber mais, pode me acessar, me procurar. Eu estou bastante disponível e muito feliz com essa oportunidade dessa vida, né? E da ciência da psicologia positiva tá contribuindo tanto com o ser humano. E nesse momento que é tão importante, né? Enquanto humanidade. É isso. Deixo vocês aqui com um beijo e um abraço bem apreciativo e quem sabe a gente se encontra em breve. Um abraço.